Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 27 de julho de 2023. São 8 horas da manhã. E a investigação pela Polícia Federal mostra que assassinato abriu fissura no pacto de silêncio do crime. Na verdade, depois que a Polícia Federal começou a investigar a morte de Marielle, basicamente foram conseguidos avanços que jamais tinham sido sequer pensados pela polícia e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que sofrem forte influência do bolsonarismo. As revelações do ex-PM Elcio Queiroz sobre o assassinato de Marielle, tornadas públicas nos últimos dias, impressiona pela quantidade de detalhes. Lacunas importantes foram preenchidas a respeito do que se passou antes e depois da noite de 14 de março de 2018, quando a vereadora e seu motorista Anderson Gomes morreram. Soube-se, por exemplo, que os assassinos passaram meses planejando homicídio, que a placa do carro usada na ação foi picotada, ou seja, destruída, com os pedaços espalhados numa linha de trem, e o matador, Rony Lessa, foi tomar cerveja no bar logo depois de executar Marielle. Também veio à tona que o intermediário utilizado pelo mandante era outro matador, executado em 2021 num episódio até hoje sem solução, o tal do Macalé, minha amiga, meu amigo, que foi morto numa evidente queima de arquivo. Para quem conhece o submundo do crime do Rio, o enredo tem um quê de flashback, ou seja, lembrança de coisas que já aconteceram, o que só reforça o simbolismo do caso para a história do combate ao crime organizado no Brasil. Quando Marielle e Anderson morreram, os investigadores logo perceberam que o crime só podia ser obra de um grupo muito restrito. Na verdade, minha amiga, meu amigo, é impressionante a quantidade de avanços que a investigação do caso Marielle teve logo após a Polícia Federal entrar no caso. A grande pergunta que fica é: por que até hoje a Polícia Federal não tinha entrado no caso? E a resposta é muito simples e é compulsória. É o fato de que Bolsonaro não determinou a federalização das investigações, e Lula sim. E ainda o caso Marielle, a Polícia Federal quer delação do vizinho, do ex-vizinho do Bolsonaro em busca do mandante do crime. A PF pretende oferecer um acordo de colaboração ao ex-sargento da PM preso pelo assassinato da vereadora. Comparsa dele, Elcio Queiroz, já fechou delação premiada. Você veja que esse Rony Lessa, que era vizinho do Bolsonaro num caríssimo condomínio fechado no Rio de Janeiro, Vivendas da Barra, esse Rony Lessa inclusive era sargento da Polícia Militar e tem uma casa nesse condomínio caríssimo, mostrando que alguma coisa tem na trajetória do sujeito. Veja só, um ex-sargento da PM morar num condomínio de altíssimo padrão no local mais valorizado do Rio de Janeiro. E a Procuradoria-Geral da República já sabe como acusar Bolsonaro por 8 de janeiro. A estratégia da Procuradoria-Geral da República para mensurar a responsabilidade de Bolsonaro nos atos de 8 de janeiro é muito simples. Quer saber se os 244 membros do bolsonarismo que ainda estão presos acessaram postagens golpistas de Bolsonaro, não só aquela feita depois da eleição que ele apagou, mas também outras postagens. E esse vai ser o critério para dizer que o Bolsonaro influenciou o 8 de janeiro.
E o IPEC, pesquisa IPEC, diz que 8 em cada 10 brasileiros, ou seja, 80% dos brasileiros consideram o Brasil um país racista. O levantamento aponta também que a população brasileira considera que pessoas negras são mais criminalizadas. Pesquisa feita pela Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica e divulgada hoje mostra que 81% da população brasileira considera o Brasil um país racista. O estudo Percepções sobre o Racismo no Brasil foi encomendado pelo Instituto de Referência Negra Peregum e pelo projeto Sistema de Educação por uma Transformação Antirracista. É algo que não precisa nem de pesquisa, né? Todo mundo sabe o nível espantoso de racismo que há num país miscigenado como o nosso. E o Brasil dá o troco nos Estados Unidos por não deportar Alan dos Santos. Foi rejeitada a extradição de um espião russo, não é? A postura americana em relação à prisão do blogueiro radical bolsonarista Alan dos Santos, de não extraditá-lo até agora, pesou na decisão do Ministério da Justiça de Lula de barrar o pedido feito pela administração de Joe Biden para extraditar aos Estados Unidos o espião russo Sergei Vladimirovich Cherkassov. Condenado por uso de documentos falsos, Cherkassov está preso em uma área especial da Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Brasília. E esse troco pode complicar a vida desse sujeito aqui. O brasileiro para de comprar e carnes ficam quase 6% mais baratas em 2023. Essa é a versão da CNN. A versão da CNN atribui a queda no preço da picanha e de outras carnes, como alcatra, etc., é uma besteira, porque na verdade o brasileiro já parou de comprar carne há muito tempo. Por que é que só no governo Lula a carne ficou mais barata, se todos sabem, inclusive foi mote da campanha eleitoral do ano passado por Lula, que o brasileiro tinha parado de comer carne, não é? Diminuído muito o consumo de carne, sobretudo da picanha. E o governo Lula põe encargo para Jean Willis na comunicação em banho-maria por conta do problema com o Eduardo Leite. O ex-deputado federal Jean Willis foi cotado para integrar a equipe de comunicação do governo Lula, mas após ele se meter numa discussão com o deputado tucano do Rio Grande do Sul, o governador tucano do Rio Grande do Sul, o cargo dele subiu no telhado, na verdade, o cargo dele na SECOM, e é uma pena, não é? Porque ele foi um ótimo parlamentar, é alguém que tem muitas ideias na cabeça, mas o pior de tudo isso é que ele, na verdade, essa retaliação a ele ocorre por causa de um adversário do governo Lula, não é? Então não se entende direito por que é que o Eduardo Leite interferiu nisso. Seria um desastre, diz Tebet, sobre possível recondução de Augusto Aras ao comando da PGR. O mandato de Aras como PGR termina em setembro e existe uma pressão, inclusive dentro do PT, para que ele ofereça ao Lula o pacote de proteção que ele ofereceu ao Bolsonaro. Não é cabível. Imagine que com Aras na PGR, muito provavelmente a Lindor Araújo, a vice-PGR, continuaria. Todo o apoio a Simone Tebet. E o desmatamento na Amazônia é o maior em locais com menor desenvolvimento social. Cidades menos desenvolvidas tiveram desflorestamento superior a 740 quilômetros. E, por fim, quem são os candidatos ao STF mais cotados para a escolha de Lula para a corte? Os ministros do STF próximos a Lula não estão otimistas sobre ter grandes influências na indicação de Lula para a corte, mas os favoritos para isso são Bruno Dantas, Flávio Dino e Jorge Messias, da AGU. Esse fator ainda é apontado por magistrados como o que mais dificulta a escolha de uma mulher
para a vaga de Rosa Weber. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.